Olá pessoal, por aqui na Ana Gotas, gravando mais um vídeo pra você. E vamos começando. Terça-feira eu postei uma história aqui, né? Era um e-mail bem longo. Eu dividi esse e-mail em dois e eu quero fazer a continuação dessa história, né? Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que ela fala sobre a família desse homem e dos comportamentos que ele tem. Que assim, gente, se você sai de uma história dessa com a sua saúde mental preservada, é assim uma coisa admirável, né? Porque existem comportamentos que adoecem. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ver a continuação dessa história. Se você não viu o primeiro vídeo vai estar no link da descrição. E a gente vai começar contando essa história nessa parte do e-mail de como a família dele recebeu ela. Então, vamos ouvir. Senta que lá vem a história. A família dele me acolheu como uma filha, principalmente a mãe dele. Mas eu não me sentia muito bem no meio deles, porque tinham conversas extremamente íntimas, como algo normal, pois os pais tinham um relacionamento aberto. Então ela falava dos peguetes dela e o pai falava das dele. Eram conversas bem promíscuas, então me incomodava, porque era algo que nunca vi na minha casa. A mãe e meu marido têm uma característica que eu odeio. Eles falam seduzindo, se insinuando. Todo ser existente fica interessado neles. Todos os homens a desejam e todas as mulheres desejam ele. Nojo. Mas eu trabalhava e estudava, ia brevemente aos finais de semana, então também relevei. Isso aqui é algo muito interessante, porque quando você olha uma família e você olha a estrutura dessa família, no caso dela, eu relevei porque eu só via de final de semana, mas não, porque em constelação familiar a gente fala uma coisa bem interessante. A gente não vê o mundo com os nossos olhos, a gente vê o mundo com os olhos daqueles que nos ensinaram. E não que não possa haver exceções, há sim exceções, mas em 99% dos casos, a pessoa ela vai trazer muito da família e da estrutura familiar. Conheço sim muitas exceções, muitas pessoas que escolheram fazer diferente, mas a maioria das pessoas ela acaba trazendo os comportamentos familiares. Então, quando você vê uma família muito desestruturada, saiba que a pessoa que vem dessa família, ela vai reproduzir muitos comportamentos, porque foi o que ela aprendeu a fazer, né? Então, isso é muito interessante. E no dia do meu aniversário, que é juntamente com a minha tia, resolvemos fazer na casa da minha mãe. E assim também a minha família conheceria o cara que tinha conseguido descongelar o meu coração. E então ele não apareceu. Típico. Fiquei arrasada, mas não entrei em contato. A mãe dele que me ligou escondido dele, me dizendo que ele estava lá na casa dela com a ex-esposa, tentando reconciliação, para poder cuidar dos filhos. E ali começou a minha amizade real com a mãe dele. Depois de uma semana, ele me liga, que queria me encontrar para conversar. E eu, depois da conversa fiada, voltei. Chamei para uma conversa séria e quis ter a certeza que não estava com ela. E confirmei. Beleza.
beleza, gente. Não é beleza. Não, beleza. Nada de beleza. Por quê? Não beleza. Olha isso aqui. Chamei pra uma conversa séria. Você já passou um relacionamento abusivo? Se você tá aqui, se você tá assistindo esse vídeo, você já deve ter passado por uma relação abusiva. Quantas conversas sérias você já teve? E aí eu vou dizer uma coisa pra você. Essas conversas não tem nada de sérias. Por quê? Porque quando você entender a situação, não existe mais conversa. Enquanto você conversa, você ainda não entendeu. Quando você entende que isso daqui não muda, você para de conversar. E aí você percebe que séria não são as palavras, séria é a postura. A postura deve ser séria e não as palavras. Quando você entende isso, você toma uma atitude. Isso sim é seriedade. Ficar falando, conversa séria. E outra coisa, gente, como é que vai ter conversa séria com a pessoa transtornada? Uma pessoa que tem um comportamento desse, dá pra falar sério? Sério a gente fala com pessoas equilibradas, com pessoas que têm o mínimo de consciência, de compreensão. E aí, se vocês assistirem o vídeo anterior, onde eu leio a primeira parte do e-mail, vocês vão ver que não tem como conversar sério com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Então, foco na atitude. Às vezes a gente precisa agir mais e falar menos. E aí, nesse menos de um ano, resolvi sair do trabalho. Resolvi a situação da minha filha adotiva e ela foi morar com o pai no Ceará. E resolvi tirar um tempo sabático no Ceará. Sou de Salvador. Deixei meus filhos com a avó e fui. 3 anos no Ceará. Fiz cursos, investimentos, trabalhos, crescimento pessoal e etc. Rodeada do ciúme, mas era algo que eu controlava. Você foi fazer um ano sabático com essa companhia? Então, olha, ouso dizer que foi infernático, né? Porque a gente se engana, né, gente? A gente se engana. Desde o início ele pedia um filho e eu negava, porque sabia que era só para ter o 100% de controle sobre mim, algo que não tinha porque não tinha financeiramente. Então sempre fui bruta e acabei virando manipuladora também, porque ele acabou traindo e o comando era meu. Apesar do ciúme, ele fazia tudo o que eu queria. Hoje vejo que era também um modo de desenvolver o abuso, porque fazia tudo o que eu queria e automaticamente acabava me mantendo dentro dessa relação doentia e as máscaras dele caindo e eu me afundando. Uma amiga conseguiu colocar ele na empresa que ela trabalhava e ele meses depois armou para ela ser demitida. E eu fiquei horrorizada e de tanta vergonha eu nem quis ter contato com ela. Olha só, gente, isso aqui eu tô vendo uma parte da minha história aqui nesse e-mail. Uma parte da minha história aqui neste e-mail. Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. No 4º ano, meus filhos foram ficar comigo. E esse ano aí eu vi o inferno. A respiração dos meus filhos o incomodava. Eu acordava todos os dias preparada para a batalha do dia. Engravidei fazendo um tratamento no útero e aí ele estava se sentindo o meu pai. Mandou eu escolher entre ele e meus filhos. E eu disse que ficaria com meus filhos. Então ele começou a dizer que o bebê ia crescer sem pai, ia ser rejeitado, não ia ser amado e disse que os animais são muito sábios e tem muito que nos ensinar. Que o leão, quando pega a fêmea, mata os filhotes do leão anterior. 1 hora depois, eu sofri um aborto. A maternidade parou porque as pessoas viam ele chorando na recepção, querendo saber notícias da esposa e do bebê mais esperado.
as enfermeiras, recepcionistas e outras acompanhantes internas simplesmente apaixonadas e invejada por aquele homem maravilhoso e sensível. E perder o bebê com 3 meses foi a melhor coisa que poderia acontecer. Gente, Ho'oponopono de novo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata por todas as memórias compartilhadas. É isso, gente. Isso é manipulação. Isso enlouquece. Isso adoece. É preciso encontrar forças para se afastar de uma pessoa como essa. E no e-mail ela diz que ela ainda continua morando na mesma casa. Por favor, encontre forças, encontre uma maneira de se libertar disso. Pessoas incongruentes que falam uma coisa e agem de outra forma, manipulam, inventam, destroem. Gente, essas pessoas existem sim. Essas pessoas existem sim. E a gente precisa tomar consciência. Quando você vê um comportamento como esse, se afaste. Por favor, se afaste. Uma pessoa que faz isso não é uma pessoa que está em sua plena faculdade mental. Essa pessoa tem problema e tem problemas seríssimos. E é preciso que a gente enxergue isso, né? Não tenho raiva dele. Ele foi um mal necessário. Se não fosse ele, seria outro. Eu o vejo como um elo de ligação do meu antigo eu para a minha melhor versão. Sem R$1, mas pronta para recomeçar do jeito certo. Eu acho ótimo não ter raiva. Mas a raiva, ela é uma ferramenta muito importante. Porque a raiva, ela consegue nos tirar, nos manter afastadas de uma pessoa como essa. Enquanto ela contava essa história, eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo na época que eu passava uma relação abusiva. E foi muito difícil ler esse e-mail, porque eu me lembrei de várias dessas situações que eu passei. E eu quero compartilhar uma delas com vocês. Houve uma época, por uma situação que nem me recordo 100%, mas parece que meu padrasto, na época, se desentendeu com o meu ex. Não se desentendeu, discutiu, nada disso. Eles tiveram uma conversa e um falou uma coisa que o outro não gostou. No caso, meu padrasto falou uma coisa que o meu ex não gostou. E eu tava trabalhando, nessa época eu trabalhava como cabeleireira, eu estava no salão atendendo uma cliente. E ele chegou com a moto, acelerando a moto, tocou a campainha. E na hora que eu abri a porta, eu tava atendendo a cliente e ele começou a gritar: eu vou na sua casa agora, eu vou matar o seu padrasto. E começou a falar palavras horríveis, sabe, preconceituosas com relação ao meu padrasto. E começou a gritar. E eu comecei a ficar muito nervosa, porque a cliente estava ali, ainda bem que era uma pessoa conhecida. E eu vou lá agora, eu vou matar ele. E eu falava: calma, pelo amor de Deus, calma. E aquela coisa, eu comecei a tremer. E na hora, gente, eu senti que uma parte do meu rosto ficou estranha, assim. Eu tava sentindo um formigamento numa parte do meu rosto aqui. E ele pegou a moto e foi. E eu sentei e comecei a chorar. Eu falei: o que vai acontecer? Vai acontecer uma tragédia, né? Nessa época eu morava com minha mãe, com meu padrasto, e eu fiquei ali nervosa e ela me deu um copo de água e falou: Ná, se você não conseguir terminar o trabalho, não tem problema, eu volto outro dia. E eu disse: não, eu não tenho o que fazer, eu vou terminar o trabalho que eu tô fazendo com você. E aí eu terminei o trabalho que eu fiz com ela, achando muito estranho de ninguém ter me ligado, porque eu imaginei que minha mãe ia ligar, minha mãe ia, né? O que aconteceu? Ele veio aqui gritando, é isso que eu imaginei que ia acontecer. E aí eu terminei o meu trabalho e eu fui pra minha casa, assim, orando, pedindo a Deus que não tivesse acontecido nenhuma tragédia, porque o jeito que ele foi, eu vou matar, eu vou fazer aquele macaco, falando coisas horríveis. E aí, gente, eu cheguei na minha casa, abri o portão
abri a porta e ouvi uma conversa muito animada, na cozinha. E quando eu cheguei e coloquei o rosto na porta da cozinha, todos estavam na mesa comendo pizza. Ele me olhou e me disse assim: olha quem chegou! O meu amor! Senta aqui, meu amor, tem um prato pra você aqui. E aí eu tava com a parte do rosto estranha, né? E aí eu subi pro meu quarto. E quando eu subi pro meu quarto, ele foi falando pra minha mãe assim, ó: tá vendo? Eu não tô falando pra você que ela não tá bem. Eu não tô falando pra você que essa menina não tá bem. Olha só, ela só fica assim, ela chora, nem um beijo ela me deu. E aí ele subiu junto com a minha mãe pro quarto. E aí ele subiu pro quarto, eu tava sentada na minha cama e ele falava assim, ó: meu amor, o que tá acontecendo com você? Fala pra mim. E eu não conseguia, gente, falar nada. Eu só chorava. Eu chorava e soluçava e soluçava. E aí eu falei: você acabou de ir lá e fazer um escândalo. E ele falava assim: eu? Imagina, por que você tá falando isso, meu amor? Por que você tá inventando isso de mim? Tá vendo? Olhava pra minha mãe e falava assim: tá vendo, Marli? Eu não tô falando que ela não tá bem. Amor, você quer ir no médico? Você não tá bem. Gente, e aí você se vê nessa situação, sabe o que eu fiz? Peguei o celular e taquei na parede. De raiva, de ódio, né? E aí ele falou: nossa, tá vendo? Ela não tá bem. Olha o que ela tá fazendo. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, por quê? E aí, gente, sabe como que eu consegui resolver essa situação? Sabe, Ritinha? Como, minha filha, eu consegui? Eu fui até a casa do vizinho com a minha mãe. E o vizinho tinha ouvido o escândalo todo. Chamei ele e falei: por favor, conta pra minha mãe o que aconteceu aqui. E aí ele falou pra minha mãe: não, o rapaz veio aqui, fez um escândalo, gritou. Eu fiquei preocupada com a menina. Era um senhorzinho já. Falou isso pra minha mãe. Aí que minha mãe acreditou no que tinha acontecido. Porque até então, gente, ele era o coitado da história. E eu sei que o meu rosto ficou muito estranho por uns 3 ou 4 dias. Eu não fui no médico, né? Mas o meu rosto ficou muito estranho por 3, 4 dias. E depois, como eu não sentir raiva dessa pessoa? Eu quase enlouqueci. Isso, eu tô contando uma situação. Foram dezenas. E, gente, depois desse tempo, eu ainda continuei com ele. Eu já queria sair do relacionamento abusivo. Eu já tava trabalhando com as ferramentas que eu ensino hoje. E eu ainda demorei alguns meses para conseguir sair dessa relação. Eu acho que esse episódio aconteceu nos últimos, assim, meses mesmo, né? Eu já tava perto de terminar. E eu senti de compartilhar isso com vocês também, e compartilhar essa fragilidade, porque quando eu li esse e-mail, eu passei por muitas situações que estão aqui nessa história, né? E que, enfim, e aqui ela conta também um pouco, né, dessa família, dessa desestrutura do pai e da mãe. E a gente pode entender que as pessoas que fazem isso, elas também vêm de ambientes muito desestruturados, às vezes até de promiscuidade mesmo, de um dos lados, né? Ou de ambos os lados, dependendo do caso. Então, acorda e se afasta disso. Busque ajuda, busque sair. Não se envolva, gente. Quando você começar a observar um comportamento assim, se disponibilize a aprender pelo amor. Porque quando a gente aprende no amor, a gente escuta o que as pessoas falam. E às vezes aprender no amor não é o suficiente pra gente, né? Eu gostaria muito de continuar. Ela ainda fala algumas coisas nesses e-mails. Eu quero dizer pra essa pessoa: parabéns pela força, parabéns por ter conseguido. E sim, busque todo tipo de ajuda que você puder, porque isso adoece. E principalmente, encontre uma maneira de se afastar. Não tem como você morar na mesma casa que uma criatura dessa e você ficar bem emocionalmente,
bem mentalmente. Isso adoece muito. Então busque todo tipo de ajuda que você puder para conseguir sair dessa situação. E parabéns pela sua força. Agora, com certeza, é hora de olhar para o que restou de tudo isso, né? De negativo em você. E trabalhar, e cuidar, e curar. E muito obrigada também por me ouvirem e por eu ter podido contar aqui uma pequena parte do tipo de abuso psicológico que eu sofri. Então, assim como essa moça que faz o e-mail, eu hoje consigo compreender que essa situação ela serviu para me despertar para algo. E esse algo está aqui. Eu faço o que eu faço hoje, porque eu passei pelo que eu passei. Se você está gostando desse canal, se você está gostando dessa série, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as próximas notificações. E eu desejo de coração que o amor seja o nosso guia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Até lá! Passou. Passou.